aí, galera? Tudo certo? Como é que vai essa quarentena aí? Quarentena não, né? GG já me corrigiu da última vez. Como é o nome mesmo? Distanciamento social. Como é que vai o seu distanciamento social, GG? Vai bem, apesar de que acho que só eu tô cumprindo. Eu fui no mercado ontem, tinha gente jogando baralho, assim, tipo uma mesinha, 3 caras. Todo mundo com máscara na papada, né? Assim. Mas hoje o assunto não é papada, o assunto não é coronavírus. Sobre o que é que a gente vai falar hoje, GG? Vamos falar sobre compositores do nosso Brasil. Aquele cara que faz um trabalho suado e quase nunca reconhecido. Escreve a música de sucesso que todo mundo ouve, mas que pode andar no shopping sem ser incomodado. É verdade. Mas antes da gente chegar lá na nossa pauta, a gente vai mandar alô, né? Você quer abrir o nosso quadro hoje de alô? Então eu vou mandar um alô aqui pra Bárbara Moraes, que tá dando uma força sempre no Instagram da gente, aparece sempre lá e curte os posts da gente, uma das 5 curtidoras do Instagram Embrasado e uma das 3 ouvintes do programa. Ó, tu fica falando isso, o povo acredita, vice. Mas deixa eu te contar uma coisa. Fala aí as métricas do sucesso. É inacreditável, GG. Essa semana a gente chegou à marca de 11 mil plays somados aí entre todas as plataformas. Tu acredita num negócio desse? Tiveram coragem de dar play na gente. Só que tem uns 6 mil que acho que fui eu conferindo se foi, se subiu certinho e tal. Não, mas sério, 11 mil é uma marca muito surreal, cara. Eu nunca imaginei que ia chegar nisso. Eu falo assim, brincando que são 5 ouvintes, 3 ouvintes, mas é porque eu realmente acho que a gente tá fazendo a coisa só pra gente, sabe? Pra mim é ligar o Hangouts e ficar conversando aqui com você. Mas, assim, fico muito feliz das pessoas estarem se interessando pelo que a gente tá fazendo aqui. Uma das pessoas que se interessou por nós não, né? Pelo podcast Embrasado, foi a Carolina, que no Instagram é o @escambau. É um bom arroba, eu gostei do arroba dela. Então, um alô, Carolina. Seja bem-vinda. Quem mandou mensagem pra gente também foi a Giovana. Eu ainda não decorei o arroba dela, muito esquisito. Igor, você... Pera aí, tem que abrir aqui o Instagram e consultar. Eu não tava preparado pra isso, não. O arroba dela é GVNZLSK. Anotou? Caralho. Parece um número de telefone, né? Mas ela contou, assim, que também vem da igreja evangélica e muito por causa dos pais, né? E acabou se afastando e se viu identificada naquele programa que a gente fez. O último programa, no caso, né? Exato, sobre música evangélica nas periferias, né? Como tudo se mistura. E foi muito bom porque, como a gente falou, é um tema que a gente não é tão próximo, né? Mas a gente queria falar, achava importante e foi atrás disso com todo cuidado. É bom que as pessoas se reconheçam nele, né? Demais, demais. Eu recebi também muitos comentários de alguns amigos próximos sobre o programa. Feliz de receber esse feedback. Sim. Mas vamos deixar de papo furado e bora para as indicações, para os lançamentos. Lançamento! Lançamentos! GG, eu quero abrir. Abra. Vamos abrir a roda. Eu quero abrir porque eu tenho a melhor indicação de todos os podcasts embrasados. Prepare, sente-se na cadeira. Certo. Eu quero falar da live de Vadão do Povão. DJ solta mais o som e o som vai começar. Eu quero ver a galera toda javando chegar. E o Vadão tá tocando, a galera vai chegar. Eu quero ver todo mundo pisando um pé pra aqui e pra lá. Vai! Todo mundo assim no swingão de Vadão. Vai! Tá, 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 tá. Com bumbum no chão. Vai! Vadão do Povão é um cara que, se você pesquisar aí no YouTube, você vai achar vídeos dele ao vivo e só. Não tem gravação de Vadão do Povão, assim como também não tem no Sua Música, por exemplo, que é um lugar onde a gente costuma baixar músicas e descobrir sons que não encontraríamos em nenhum outro portal, em nenhum outro lugar, inclusive no YouTube, né? Mas ele tem 13 mil acessos nessa live dele. Ele é um cantor muito popular, lá da cidade de Jacobina, que é no interior da Bahia. E eu achei muito massa. Quem me mandou a live de Vadão foi nosso amigo Zalma, que nós mandamos alô aqui no último podcast. E o cara é animadíssimo, animadíssimo. Ele É um frontman. é um frontman, com certeza. Um showman. Ele começa a live pedindo desculpa por atraso, mas parece porque a vida dele
tá normal, assim, não aconteceu nada, o cara não se estressou com atraso, sabe? E o som é muito bom, cara. Ele mistura muitas coisas, né? Mas principalmente ele toca essa lambada de teclado, tipo lambaçaia, tipo o lambadão lá de Cuiabá. E é muito gostoso, eu adoro Vadão do Povão. Eu tava vendo aqui no YouTube, ele é meio cara que canta assim na rua, é isso? Isso, ele é um cara que faz show na rua. É até uma coisa que eu queria comentar, porque as lives, ela dão uma oportunidade da gente assistir shows que dificilmente a gente teria chance de assistir, né? A de Vadão é uma delas. Ele é um cara popular que deve tocar, imagino, em bares, enfim, nas festas de lá de Jacobina. Mas assim, tá aí com 13 mil plays no vídeo, 13 mil views na primeira live dele, né? E no primeiro lançamento formal, assim, de uma música dele. Porque as outras músicas, as outras coisas que se tem dele no YouTube são vídeos dele ao vivo, tocando ao vivo. Eu gosto dessas coisas assim que vazam, né? Que quebram um pouco a lógica do algoritmo, que não são esperadas. Acaba rolando isso, principalmente no YouTube. Eu lembro do Passinho do Rolante, o famoso Alelec, Lec, que foi um clipe gravado com R$70, assim, na comunidade, meio improvisado. E depois virou trilha sonora de um comercial da Mercedes-Benz, né? Não sabia. Mas, enfim, foi uma das músicas mais ouvidas no YouTube naquele ano. E ano passado, o vídeo mais visto do YouTube foi Ticolé, funk do Ticolé, que é uns caras batendo palma na rua e cantando sobre as delícias de comer um Ticolé de melancia. O que é um Ticolé, hein, GG? Eu só conheço a versão Tecnomelody. É muito conhecido como Sacolé, ou Dudu, pra quem é de Recife. Pronto, olha aí, vivendo e aprendendo. Embrasado também é cultura de... Frios, perfeito. Frios. queijo, salame, mortadela, eu te falei. Mas fale aí da sua dica. Eu quero indicar o novo DVD do Neguinho do Cacheta, chamado 20 anos de sucesso. Uou. Ele tá disponível no YouTube. Algumas faixas tem em vídeo, outras só em áudio, mas você encontra assim, um show completo que ele fez lá na Baixada Santista. No vale ele sempre esteve comigo, me livrou dos perigos e da má intenção. Peço que toda a maldade enviada a mim vote em dobro ao remetente, fala de bondade. E todo aquele que tiver tramando o meu fim, é o caminho, encontre a felicidade. Pois eu curto, eu sei que tem um altão estilo furto, vai e vem, sinistro, eu sei que esses putos querem mais, não vão envenenar e nem fazer parar meu coração. Pois eu curto. E, cara, é incrível porque o Neguinho do Cacheta, como diz o título do DVD, tem uma trajetória enorme, assim, e sempre mantendo uma consistência, tanto artística quanto de público mesmo, que é fantástica e muito particular no funk, muito excepcional. Tem algumas músicas que eu queria destacar desse DVD, duas que falam sobre essa vitória, sobre a perseverança, né, e acaba se misturando com a própria história pessoal do Neguinho do Cacheta. São Sou Vitorioso e Braço Fiel. São funks conscientes, né? Que falam sobre essa luta, assim, uma coisa até meio racionais, sabe? Quem lutou muito na vida e chegou onde chegou. Uhum. E você percebe isso na performance do Neguinho do Cacheta, na expressão dele, é muito bonito. Pra quem não sabe, ele é daquela cena de Santos, do funk ostentação, que começou a explodir por volta de 2013, que foi inclusive de onde saiu a Condizila e tudo. E entre 2010 e 2013, 5 MCs e um DJ dessa cena do funk ostentação foram mortos, assassinados, com casos não solucionados que tinham fortes indícios de execução. O próprio Neguinho do Cacheta sofreu uma tentativa de homicídio, chegou a levar acho que 4 tiros. Vixe. E essas músicas acabam tendo um sentido muito especial, né? A música Braço Fiel no show tem umas projeções nos telões, assim, de alguns desses MCs que foram mortos e tudo, e é realmente muito tocante. E o show também tem banda, então você vai ouvir algumas viradas de bateria mesmo, assim, é bem interessante. E tem participações de grupos de samba. Tem o SP Ritmo num medley enorme lá no final, de 16 minutos, que ele canta umas 5, 6 músicas. E também tem participação da Turma do Pagode numa música chamada Bumbum Otimista, que, inclusive, trazer uma fofoca aqui. O Turma do Pagode tem essa relação próxima com o funk. No ano passado, pra quem não sabe, o super júri do membro do Prêmio Multishow, e lá na festa, depois da festa, assim, da premiação, enquanto a gente tava fazendo a fila, assim, pra comer,
eu encontrei o vocalista da Turma do Pagode. A gente tinha chegado cedo, assim, pra aproveitar a comida enquanto ninguém tava, e a gente começou a conversar, assim. A gente arranjou umas cadeiras, a gente ficou conversando sobre o Renan da Penha, que tava preso e tinha ganhado, tem sido 2 prêmios. E aí ele disse, cara, a gente tá querendo fazer uma parceria já com o Renan, a gente gosta muito dele, e esses prêmios todos dão uma força pra ele. Ficamos conversando sobre isso, sobre amenidades. Ele nunca mais fala contigo. Tu fica vazando as coisas aí, ó, nesse grande podcast escutado por milhares de pessoas no Brasil inteiro. Sim. Mas aí já mostra essa interseção entre pagode e funk. Então é isso. DVD do Neguinho do Cacheta, 20 anos de sucesso. Então, tu falou dessa cena de funk da Baixada Santista, que tem esse infeliz número de 5 MCs mortos, né? E a próxima dica minha tem a ver com isso, que é o Cacique, com K e com CK no final, que é um cara da Bahia que estava começando a fazer sucesso agora. Ele lançou uma música que é a que a gente vai indicar aqui, que é sobre o coronavírus, e ele foi morto numa perseguição com a polícia há praticamente um mês atrás. A polícia estava atrás de um bandido que se escondeu próximo à casa dele e ele acabou sendo assassinado. E é foda isso, né? O cara tava começando a história dele. Na verdade, tem vídeos dele mais antigos, mas ele tava começando a assar algum sucesso. Essa música do Coronavírus é muito boa e ele incorporava uma performance muito específica, assim, né? Ele se fantasiava de índio e cantava com uma voz meio, sabe, aquele estereótipo do índio americano que fala assim. Sim. E isso dava um outro aspecto, né? Uma outra dimensão para a própria música mesmo, a sonoridade dele. Vocês vão notar nessa canção do Coronavírus. O coronavírus espalhou pelo Brasil, como diz o Raul Seixas, a terra parou. Mas não parou, foi nada, o trabalho é quem parou. Se as novinhas safadas não pode sair de casa, as coroas safadas não pode sair de casa. Vou marcar social, mas vai ser na minha casa. Bebida à vontade, que elas ficam safadas. É safada. E infelizmente foi mais um aí que morreu pela violência, né? Bem, mudando de clima, eu queria indicar uma coisa que todo mundo já deve estar sabendo, já deve ter visto, mas eu queria salientar que é o Fundo de Quintal OFC. Não é o Fundo de Quintal, a grande banda de pagode e samba, né? Não é a banda vanguardista do pagode, mas um grupo de meninos e adolescentes do Maranhão que viralizou fazendo uns vídeos, assim, eu não sei nem definir, é um tipo de performance, assim, né? No mínimo inusitado, né? Agora vai começar o combate, kika, bate, bate. Hoje vai ralar o fight. Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade. O popô vai dar nocaute. Eu quero, hoje vai dar cara pra tu ver. Hoje vai acontecer. Eu vou te dar prejuízo. Viralizou por causa dessa coisa humorística, né? Mas eu acho que que a gente precisa olhar com mais atenção pra isso. Eu acho que é realmente um grande acontecimento da cultura brasileira. Acontecimento no sentido de instaurar possibilidades que a gente nem imaginava. E é curioso porque um amigo meu, que é muito ligado ao cinema, viu isso e falou, isso é cinema no Brasil e tal. Sendo que pra mim é música, então acaba que o Fundo de Quintal talvez seja a famigerada arte total, né? Tem um tipo de performance pós-teatro oficina, esse plano estático em que as coisas começam a se sobrepor em diferentes camadas, e tem a música que é fantástica, com os tambores que eles mesmos fabricam, né? Pegando baldes e tudo, e com os ritmos que eles vão acelerando, fica parecendo muito o samba de lata e coisas tradicionais ali do Nordeste, como as baianas mensageiras de Santa Luzia. Eu acho incrível, assim. Eu baixei várias músicas deles e fiz um CDzinho aqui. Em qual delas eles citam Zé Celso? É em Combate, quando eles falam vai tomar surra de bumbum. Tem uma referência justamente ao Teatro Oficina. Essa é justamente minha música favorita do Fundo de Quintal. Essa é a versão do DJ Henrique de Ferraz. E eles gravam no celular, né? No chão de terra batida. Às vezes pulam no rio, que a gente não sabe se é um lago ou se é um rio. No chão de terra, às vezes no mato, às vezes
são, tipo, um lance, tipo uma floresta com as árvores, assim, é muito incrível, cara. Sim, é brilhante, né? E não são os primeiros a experimentar com vídeo, né? A gente vê o pessoal do Passinho faz uns planos e sequências absurdos, assim. Experimentalismo audiovisual no Brasil. E você? Mais alguma coisa? Terminamos, né? Você quer fazer um bônus, é isso? Quero. Só mais uma dica, vai. Eu quero indicar uma cypher de vários MCs de funk de BH. Eu já falei muito sobre a cena de BH aqui e realmente é uma das minhas cenas musicais favoritas, não só no Brasil como no mundo, hoje. E essa cypher é uma cypher de funk mesmo, assim. Eles estão cantando no ritmo de funk. Reúne os MCs Anjin, MC Rick, MC Brian, MC Saci e MC Morena. Acho que essa cypher mostra como os MCs de BH criaram também cada um estilos muito excêntricos e particulares de cantar, assim. Cada um tem uma voz muito diferente, muito singular. A voz do MC Saci, então, cara, é uma coisa que não sei descrever. É isso, esse BH no topo, número 5. É que a princesinha tá demais. Tá com saudade dos bailes, surtou no Twitter, falou pras colegas. Ligar no anjinho pra ficar em tua cara, fumando um canque dentro de casa. É só isso e mais nada, é só isso e mais nada. Acordei, fumei um chá, começando mais um dia. Ela veio ver Netflix mesmo sabendo que não tinha. E o boneco na Calvin Klein observando de quebrade, pensando. Ótimo. Podemos ir agora pra nossa pauta principal. Vamos pra pauta. E do meio pro final eu só ia pra onde ela tá. Cada beijo no rosto contra a boca dava, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhar. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. GG, o podcast Embrasado é um podcast muito diverso, né? E a gente tá em busca de pesquisar umas coisas aqui que estão fora do que a própria mídia trata, né? E do ouvir por aí sobre música. A gente já falou sobre músicos quando a gente entrevistou o JR, a inventividade feita por músicos e não só pela banda, pela instituição música, né? Músicos Pela banda, de apoio, né? A gente falou também com produtores, como foi quando a gente entrevistou Marley e Tomás, que tem uma pesquisa genial sobre o brega funk. E agora a gente vai falar sobre uma outra categoria, trabalhadores e, enfim, criativos musicais, que é a de compositores, né? Uhum. Como é que a gente começa essa pauta? O que é que você tem aí? É bom você falar isso, porque eu acho que um objetivo que a gente tem com o Embrasado é dar visibilidade, uma cadeia produtiva e criativa que é muito mais ampla e que vai além daquela pessoa só que tá empunhando o microfone e cantando ali, né? E que também tem muito a ser elogiado, né, e exaltado. Uhum. No caso do compositor, é importante a gente lembrar que esse estatuto de alguém que escreve a música e recebe por isso é relativamente recente. Eu quero voltar no tempo Eita. pra gente pensar um pouco quando isso começa a se estabelecer, sabe? Tava lendo esses dias um livro muito bom sobre samba e que trata exatamente sobre isso. Chama-se Feitiço Decente, do Carlos Sandrone, que é um pesquisador lá da UFPE. E aquela música que é tida como um dos primeiros sambas a serem gravados consensualmente, que é Pelo Telefone, do Donga, gravado em 1917, já trouxe uma polêmica ali de autoria, porque era uma música que era cantada nas festas de samba das baianas que estavam no Rio, né? As tias, como a tia Seata e tal, que foram madrinhas, assim, do samba. E o Donga pegou essa música, levou na Biblioteca Nacional, registrou com o nome dele. E isso gerou já uma controvérsia, né? O Donga tá dizendo que a música é dele, mas a música é coletiva, né? Uhum. O Senhor, que é um outro sambista também dessa mesma época, tem uma frase dele, assim, nos anos 20, que mostra como essa ideia de um compositor não existia. Ele tinha essa mesma prática do Donga de pegar motivos, né, musicais, letras que eram populares e completar ou pegar inteiramente e registrar no nome dele. Ele diz assim: samba é como passarinho, é de quem pegar. Veja só a ideia a música como se fosse uma coisa na natureza, né? Você vai lá e colhe pra você, captura. Aí nos anos 30, quando surge uma outra geração de samba, aí é que começa o papel do autor a ficar mais claro, assim. O Francisco Alves, que era um cantor bem famoso, assim, no rádio, ele começou a gravar os novos sambistas que estavam surgindo nesses anos 30, a geração do samba do Estácio, e pagava por eles, assim. Mas era uma coisa muito... não havia, de fato, um mercado competitivo.
O Paulo da Portela tem um samba até que ele chama isso de anteprojeto de artista, porque o Francisco Alves ia lá nos morros e comprava mesmo, assim, pagava por um samba e botava o nome dele, como se ele fosse o compositor, o autor. Inclusive chegou a se criar um termo chamado compositores, o cara que compra a música e diz que é dele, né? E isso foi muito criticado na época, mas ao mesmo tempo começou a dar para esses músicos, esses novos sambistas, uma possibilidade de, pela primeira vez, ganhar a vida com música, né? O Cartola conta que em 1931, um outro cantor muito famoso do rádio, Mário Reis, foi lá no morro e queria comprar um samba dele, assim, perguntou quanto é que ele queria. Aí ele fala assim, eu fiquei sem resposta, eu ia pedir 50 mil réis, mas o Clóvis, um amigo meu, cochichou pra eu pedir 500, aí eu pedi 300. E ele deu, ou seja, como os caras nem tinham noção de que dava pra ganhar a vida com música e, lógico, ainda assim explorados, mas começaram a se criar essa posição do compositor. Justo. Agora você tá falando aí dos anos 30, dos anos 20, mas como é que a gente chega em Marília Mendonça, por exemplo? A gente sabe que Marília Mendonça, ela é muito famosa, não só como cantora, mas também como compositora, né? Antes dela ser lançada como cantora, ela já tinha assinado composições de Cristiano Araújo, aquele cantor sertanejo que faleceu. Henrique Juliano também, Cuida Bem Dela, é uma composição de Marília Mendonça. Sabe uma composição que é de Marília Mendonça também, e pouca gente sabe, é Medo de Você, cantada por Tayara Andresa. Sim. É uma composição de Marília que ela não gravou. Eu gosto muito daquela Até Você Voltar, do Henrique Juliano, que também é uma letra dela. Eu gosto muito da frase de copo sempre cheio, coração vazio. Vou me tornando um cara solitário e frio. Parece... Parece Morrissey, assim, música dos Smiths. É pós-punk, né? É meio emo, pós-punk, sei lá. Existencialista. Quem também é assim é aquele cantor Thierry, né? Que ficou muito famoso agora no começo do ano por causa de Cracudo, mas ele já é conhecido entre os artistas há algum tempo como compositor. Uma das músicas mais tocadas em 2019, que é 100 Mil, de Gustavo Lima, é uma música de Thierry, que lá na ficha técnica aparece, né? Gustavo Lima e Thierry, mas dizem os boatos aí que a composição é só de Thierry e Gustavo Lima tá ali pra poder lucrar alguma coisa, né? Isso lembra o que você tava citando aí dos próprios sambistas, dos compositores. Sim. Os Anjos Cantam, de Jorge Mateus, também é de Thierry. Casado, Namorando, Solteiro, de Safadão, enfim. Fez música também pra Cláudia Leite, né? Baldinho de Gelo, e pro Sorriso Maroto, escondido dos seus pais. Ou seja, o cara que é uma fábrica de música, né? Exatamente, ele já era conhecido no mercado como compositor, né? Sim. Então, pensando nisso, a gente foi conversar com alguns compositores pra entender como que é esse mercado, como é que ele funciona, como é que é essa profissão e quais são as diferenças delas, né? De regiões diferentes do país e diferentes gêneros musicais. Tu conversou com um cara que compõe para os principais nomes do sertanejo, né? Inclusive. Sim. Eu falei com o Henrique Castro. Ele é autor de Liberdade Provisória, do Henrique Juliano, Na Cama Que Eu Paguei, do Zé Neto e Cristiano, Sonhei Que Tava Me Casando, do Wesley Safadão, do Lucas Luco, e assim, e por aí vai, né? Porra, só hit, né? O bicho deve tirar um dinheiro bom, ou não? Então, deve sim, né? Ele disse isso que hoje a licença pra gravar uma música pode custar até 5 mil reais. E aí é licença, né? É. Só a permissão para gravar. Isso. Ele ainda vai tirar sobre isso. Os compositores, no geral, eles recebem a partir de 3 meios, né? O primeiro é o licenciamento, que você libera uma música para um artista gravar em um determinado período, geralmente por um ano, né? O outro é a exclusividade, que você libera uma música para um artista gravar e só esse artista pode gravar essa música em determinado período de tempo, o que é muito mais caro do que o licenciamento. E os direitos autorais, né? Direitos de reprodução com Spotify, rádio, YouTube e usos também em novela, em filme. Gravação e também. Só para licenciar uma música pode custar cerca de 5 mil. Mas nem sempre a vida do Henrique Castro foi fácil assim, né? Hoje ele é um compositor famoso, mas ele teve um início também bem difícil, né? Ele saiu de Guaraí, no interior do Tocantins, em 2008, foi pra Goiânia, a capital do sertanejo, só com 30 reais no bolso, assim, e decidido a ser famoso. Ele tinha uma carreira como cantor e foi tentar emplacar. Só que lá encontrou um monte de dificuldades, né? Era novo na cidade, e começou a escrever músicas e dar para outras pessoas.
E foi aí que ele começou a trabalhar profissionalmente como composição. Ouve aí o que ele falou. Foi bem complicado, porque quando eu cheguei em Goiânia, eu já não tinha mais grana, eu só tinha a fé em Deus mesmo, e um sonho. Ela era um pouco complicado pra mim, porque eu ganhava comida dos restaurantes lá no início, até conheci um empresário de Catalão, que me levou pra Catalão 3 meses depois, mas aí também não deu muito certo, voltei de Catalão pra Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, tive que começar do zero novamente, e nesse do zero foi onde eu tomei a decisão de começar a escrever, de começar a compor, e acabei deixando minha carreira um pouco de lado. Comecei só a escrever para grandes nomes, graças a Deus. Depois de um tempo tentando, batendo muitas portas na cara, vários artistas gravaram minhas músicas e só então a fase melhorou. É uma história comum entre artistas do sertanejo, né? Tem um cara que é o Júnior Gomes, ele é compositor também, e ele compôs, por exemplo, Quem Pegou, Pegou, de Henrique Juliano, Zé da Recaída, de Gustavo Lima, Notificação Preferida, de Zé Neto e Cristiano. Nossa, essa tocou muito. Compôs várias pra Marília Mendonça, mas ele é de Ceará, e aí ele foi pra Goiânia, hoje vive bem, mas ele batalhou um bocado pra poder chegar nisso. Eu vi uma entrevista ele comentando. E não só entre compositores, 2 filhos de Francisco mostra como Zezé de Camargo e Luciano tiveram aí uma estrada nada fácil, né, pra poder chegar até onde chegou. Assim, não que isso seja uma regra, né, não que todo mundo que faça sucesso tenha passado por isso, mas é comum, né. É, o caminho é tortuoso, né. Agora, como é que esses compositores, né, essas pessoas que vieram de baixo, como você falou aqui, do próprio Henrique, como é que eles chegam nesses artistas, assim, no início da carreira? Tu chegou a conversar sobre isso com ele? Sim, eu sempre tive essa curiosidade também, né? Porque que você tá começando a escrever, como é que você manda uma música, sei lá, pro Wesley Safadão, né? Mas aí eu conversei com ele e, pelo que eu entendi, no início da carreira a coisa funciona na base da amizade mesmo, assim, como tudo em artes, né? Você encontrar a sua turma e dialogando criativamente. O Henrique Castro mesmo, ele era amigo desses artistas que gravaram as músicas dele, bem antes deles terem essa fama que tem hoje, né? Ouve aí a história. No início é muito complicado você fazer amizade com um artista que já tá estourado, mas eu sempre fui um cara muito abençoado, um cara de muitas amizades. E quando eu conheci o Henrique e Juliano, eles também não eram famosos, então a gente já tinha uma amizade. E eu conheci também vários artistas que não eram famosos, que era do meu ciclo de amizade, bem no início. Era Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Zé Neto e Cristiano. O Henrique e Juliano, nessa época, estava começando a estourar em Goiânia, quando eu andava com essa turma toda aqui em Goiânia. E eu pude assistir de perto esses grandes nomes acontecerem, estourarem na música sertaneja. Eu já tinha uma amizade com eles já. Depois de um tempo eu comecei a fazer músicas, chamar a atenção da galera, dos grandes nomes. Consegui chegar no Wesley Safadão através das minhas músicas também. E acabou que eu me tornei uma pessoa bem relacionada, né, no meio, por estar sempre compondo e sempre perto da galera que curtiu o meu trabalho. Agora, como é que ele recebe por isso? A gente falou aqui das 3 formas de recebimento que um compositor tem direito, né? Mas tu chegou a conversar com ele, tipo, quais são as formas mais tradicionais, ou se ele costuma não usar alguma delas, não sei. Como foi esse papo? Então, ele falou que hoje a principal fonte de renda dele, pessoalmente, são os direitos autorais, justamente por causa do volume de música que ele já tem tocando ao mesmo tempo, né, na praça. Mas que também sobrevive muito de exclusividade e licenciamento. Vamos ouvir o que ele fala. No começo da carreira, a gente já chegou a vender músicas de R$ 1.500. Hoje em dia, tem um preço estabelecido no mercado já há muitos anos, que uma liberação costuma girar em torno de R$ 5.000 e a exclusividade de R$ 15.000. Mas cada caso é um caso. As músicas não são iguais. Então elas não têm que ter valores iguais. Eu acho que cada caso é um caso e no meu caso, a música, ela define o preço dela quando ela tá pronta e a gente calcula um valor para ela e acaba passando o valor X pro empresário, pro escritório do artista. Então, a gente tá falando aqui do sertanejo, que, como a gente falou, é hoje o centro do mercado fonográfico, né? É o mainstream da música brasileira e um mercado já consolidado e formalizado em muitos níveis. E muito diferente de outros gêneros musicais no Brasil, né? Perfeito.
E aí, pra ampliar essa noção de mercado, eu conversei com um dos compositores pernambucanos de maior destaque, hoje aqui no Nordeste, que é Elvis Pires. Adoro. Pra quem não conhece Elvis Pires, deixa eu citar só algumas das músicas dele. Chupa que é de uva, de Aviões de Forró. Tem Passo Serrote, que é um sucesso muito grande, principalmente no Pará, porque virou um melody e é maravilhoso. Novo Namorado, de Musa, que, enfim, tantas outras pessoas já gravaram. Musa Priscila Senna, né? Musa, que hoje é a Priscila Senna, né? Antigamente Musa do Calypso. Pica-Pau Maluco, de Vício Louco, é de Elvis Pires. Mulher Não Trai, Mulher Se Vinga, de Aviões de Forró, enfim. Mas uma das mais famosas é Só da Tu. Vocês lembram de Só da Tu? A versão brasileira de I Got You. E isso da Baby Richa, né? É assim que se pronuncia, você que é uma pessoa internacional. Eu acho que é Bibi Rexa. Rexa. Eu acho. Enfim. Se tiver errado, Bibi, manda aí um Instagram. Eu tô mandando aqui um zap pro produtor dela, pedindo um áudio. Mandando um Instagram. Eu gosto da expressão mandar um Instagram. A carreira de Elvis começou com ele montando uma banda pra tocar nas festinhas das igrejas aqui no Recife. Com a demanda de shows foi crescendo, ele pensou em comprar música pra banda dele ter música própria, né? Mas aí ele percebeu que isso custava alguma grana que ele não tinha e se juntou com os amigos da banda e falou, ó, bora dar um jeito de compor aqui e tal. Hoje ele compõe, como a gente tá vendo aqui, para os principais artistas, né? Não só do Brega, mas para artistas aqui do Nordeste todo. Agora, sabe o que é mais interessante, GG, em tudo isso? O quê? Que ele doa as músicas dele. Ele não vende as músicas, ele não cobra licenciamento. Nossa. Vê só o que ele falou pra mim. Para as bandas aqui de Brega, eu doava. Sendo que agora tá um pouco difícil doar para bandas aqui que não seja da minha produtora, porque a minha produtora consome todas as minhas músicas, entendeu? Priscila Senna, Carla Alves, A Favorita, Boa Toda, mas eu não cobro, o pessoal do Brega não. Ele é sócio fundador da RME, que é a principal produtora de banda de brega daqui do Recife. Quando ele falou que doava, eu pensei que era só para os músicos da produtora dele, né? Mas ele doa para todo mundo. Não só para artistas da RME. Para não dizer que doei todas, eu vendi para alguns empresários aqui, mas foi muito poucas. Era uma pessoa que estava chegando no Brega pelo crescimento do Brega e tinha algum recurso. Mas os outros que estavam começando na luta, essas coisas, eu sempre doei. Então, é engraçada essa história toda, porque primeiro ele começa a escrever quando ele quer formar um repertório, percebe que não tem dinheiro, né? Pra comprar, né? A escrita surge a partir de uma necessidade mesmo. E depois ele quer facilitar para as bandas, né? Pra não sofrerem com a dificuldade que ele teve no começo, né? De que queria formar um repertório, mas não tinha grana, né? Então ele acaba auxiliando o movimento, né? Brega, por assim dizer. Justo. Aí ele ganha dinheiro não com licenciamento, né? A principal fonte de renda dele é trabalhar com direitos autorais, assim como você estava dizendo do Henrique. Ele comentou comigo que até vende exclusividade, chegou a ganhar 25 mil por uma canção que ele não lembra qual. Muito boa, né? Ganhou 25 mil reais por uma música e não lembra. Mas a principal fonte de renda dele, a partir das composições, é lucrando sobre execução mesmo, né? Direitos autorais. Então, ele doa músicas para artistas de fora de Pernambuco. Mas isso. Como é que ele se aproxima desses artistas? Assim, ele chega dizendo assim, olha, tenho aqui uma música para vocês de graça. Como é que foi, por exemplo, com o Aviões de Forró e o Chupa que é de Uva? Então, ele estava comentando comigo que boa parte das parcerias, né, e das regravações também surgiram porque ele compõe para as bandas daqui, as músicas fazem um sucesso, os agentes das bandas de fora descobrem um sucesso e chamam ele para poder não só regravar as músicas que já estão fazendo sucesso, né, como também compor para essas bandas que são de fora e tal. Ele disse que chegou a doar algumas, né, nesse esquema, mas para Aviões do Forró, por exemplo, já foi um outro rolê, assim. Ele conhece uma das moças que trabalha para a A3, que é a produtora do Aviões, né? E essa moça que apresentou o trabalho dele para a banda. Então, eles gostaram do trabalho de Elvis e chamaram ele para compor. Chupa que é de Uva, assim como Mulher Não Trai, Mulher Se Vinga, já foram músicas que a Aviões do Forró lançou e eram inéditas, né? Não eram músicas que já faziam sucesso e foram regravadas, sabe? Ou seja, são bandas de alcance nacional ou regional, né? Como o caso do Aviões, que tem pessoas na equipe que pesquisam sucessos locais, né? Em determinadas cidades, em determinadas capitais.
e querem incorporar essas músicas pra circular no país inteiro, né? Isso. E ele acaba ganhando com direito autoral, não vendendo a música em si, não vendendo licenciamentos, né? Isso mesmo, a própria dinâmica de shows dessas bandas aqui no Norte e Nordeste, o repertório das bandas, né, toca o que faz sucesso no local, então faz parte desse processo mesmo da banda de descobrir o que tá tocando. Ainda hoje você vai no show de artistas que já são grandes e já tem um repertório como Safadão ou como Xande, e eles vão cantar música de um monte de gente, assim, não vão cantar só a música deles, né? Sim. Imagina as bandas de um pouco médio e pequeno porte, né? Pois é. Mas então, a gente falou aqui que tinha entrevistado 3 compositores, né, de diferentes gêneros e regiões do país. Quem foi o terceiro que tu entrevistou? Eu fui atrás de Praga, um compositor carioca de funk. E, assim, o funk não é muito conhecido pela profissão dos compositores, mas existem, sim, alguns letristas muito importantes e atuantes. E um deles é Praga, o Caneta de Ouro. É, assim, eu posso dizer facilmente um dos meus letristas favoritos, não só do funk, mas da música brasileira mesmo, como um todo. Boa. Burrice minha, eu não sabia de compositores do funk. Fala um pouco mais aí sobre ele. Então, Praga chama-se, na verdade, Thiago dos Santos. Eu pensava que Praga era sobrenome dele. Não, é um apelido. Nome artístico. Ele diz que é como ele é conhecido em música. Ele é do Complexo da Penha, mais especificamente da favela da Vila Cruzeiro. A mesma de Renan, né? A mesma de Renan da Penha. Ele começou como MC, mas ele diz que não gostava muito dos holofotes e das atenções e tal. E aí ele deixou de cantar. Mas ele já tinha um monte de músicas escritas. E aí começou a correr a notícia de que ele tinha esse caderno cheio de músicas. E o pessoal começou a se interessar e ele foi se tornando um compositor. Se Noel Rosa era o poeta da vila, Praga diz que é o poeta da outra vila. Opa! Do caralho. E os maiores sucessos dele, assim, são da era do funk proibidão do Rio, mas também da ostentação de São Paulo, né? Daquela cena que a gente tava falando antes sobre o Neguinho do Cacheta. Ele fez músicas pra gente como Mr. Catra, MC Sabrina, Menor do Chapa, MC Smith, MC Max, e também fez músicas mais recentes, gravadas pelo Pose do Rodo, como Nós Vai Voltar Pra Casa. Agora, o funk é uma música muito informal, né? Até aquele seriado da Netflix lá, o Sintonia, começa no primeiro episódio, mostra o boy lá, o ator principal, que também é MC, né? Vendo a música dele tocar e... É o MC Doni, personagem, e o MC JP na vida real. Isso, e ele vê a música dele tocar e ele não ganha por isso, né? Como é que o compositor de funk ganha? É nesse mesmo sistema que a gente tava falando antes aqui, do Henrique e do Elvis? Sim, é o mesmo esquema. Direitos autorais, licenciamento e exclusividade. E as letras também podem chegar a atingir um valor bem alto. Na época do funk ostentação, por volta de 2013, Praga disse que vendia facilmente uma música por R$5.000. Olha aí o áudio dele, o depoimento. Então, cara, a época que eu mais trabalhei com licenciamento foi na época do funk ostentação. A época do funk ostentação a gente foi pioneiro, a época quando a Zila tava começando. Algumas músicas que eu fiz com o Boy do Charmes e deram super certo. Foram as primeiras músicas a atingir mais de 20 milhões de visualizações no canal Condzilla. E aí a gente começou, foi a minha, do Guimê. Teve algumas músicas assim, do Rodolfinho, que foram assim, o marco zero do Funk Ostentação. E aí tinha a música minha ali no meio, inserida. Então os MCs de São Paulo começaram a me procurar muito. E eu vendia música na época a R$5.000. E vendia muito, de maneira que eu não conseguia dar vazão à demanda. Depois que passou essa fase, assim, tipo, meio que deu uma parada. Mas acho que a música mais cara que eu vendi foi em torno de R$10.000. GG, eu tô pensando em virar compositor, viu? Bora tentar um pouquinho. Vamos tentar, né? Mas a gente tem que achar os MCs que estão começando e que vão estourar, né? A gente fala como se fosse uma coisa fácil, né? Agora sim, Praga, como tu tava dizendo, ele não é só um compositor, né? Ele já foi MC. Isso. E pelo que eu soube, ele trabalha agenciando MCs, ele é produtor, empresário, como é? Então, como o profissional da composição ainda não é tão difundido assim no funk, eles acabam desenvolvendo outros projetos, né? Praga atualmente tá agenciando a carreira do MC chamado Luan Shake,
em parceria com o jogador Gerson, do Flamengo. Isso é uma história bem inusitada, né? Mas ele também já trabalhou vendendo show, já foi empresário. Enfim, é um cara muito atuante em diversas frentes do mercado da música. Entendi. Agora, além das diferenças de gênero, a gente falou aqui do funk, a gente falou do brega e do forró, né, com Elvis, e falou do sertanejo com o Henrique. O processo de escrita tem características próprias para cada um desses que a gente falou, né? Elvis me contou que não costuma escrever por encomenda, nem muito menos no que ele chama de modo industrial. Ele disse que até já tentou, mas prefere trabalhar a partir da inspiração mesmo, respeito ao criativo e tal. Como é que esses outros caras que tu entrevistou, como é que eles produzem música? Praga tem um modelo de composição similar, assim, com Elvis, né? Ele disse justamente sobre essa importância do ócio criativo e não é um cara que tem uma disciplina, um método de ficar criando música toda hora, né? Até porque tem esse trabalho como agente também, né? Como agenciando a carreira de um MC. Tudo. Que é a mesma coisa de Elvis, né? Como falei aqui da RME. Isso, exato. Já no caso do Henrique Castro é diferente, né? É um cara que acorda e tem uma rotina. Sei lá, vai pra academia, né? Aí volta a tomar banho, come e escreve. Ele até falou sobre o dia dele, que começa cedo e acaba já bem tarde, o dia inteiro compondo e gravando. Olha só. A minha rotina de trabalho é bem diferente dos demais. A gente acorda aqui 8 da manhã, vai pra academia, quando volta a gente pega pra escrever o dia inteiro até a hora que dá. E a gente não sabe se a música é hit ou não, né? Então a gente manda para um produtor da nossa confiança gravar, é uma pessoa que já trabalha para nós. Ele grava a música, manda para nós, a gente coloca a voz e só então a gente começa a sentir a música para saber com quem que ela parece, para que lado, para que personalidade ela puxa. E aí a gente acaba mandando para os artistas e logo em sequência a gente sabe se rolou pro projeto deles ou não. O que é comum entre eles é misturar estratégias de mercado e questões estéticas e estilísticas, né? Assim, uma demanda do mercado acaba se refletindo no modo como a música é apresentada, o que ela quer dizer. Eu perguntei, por exemplo, ao Henrique Castro, por que no sertanejo as músicas são quase que totalmente sobre bebida, festa e solteirice, de um lado, e do outro, um amor e um romantismo, né? E aí ele me explicou. Muitas vezes esse amor e romantismo também sobre tristeza, né? É. O amor perdido. Isso, o amor perdido, não correspondido. A gaia. O chifre. A sofrência. A fossa. E por aí vai. Olha aí o que ele falou. Você falou temas super interessantes. Eu acho que são os 3 maiores temas que atacam o cotidiano das pessoas. Eu acho que é por isso que dá muito certo, né? Porque quem não tá num relacionamento, tá solteiro. Então, esses temas acabam pegando os dois lados, assim, né? Quem tá num relacionamento e quem tá solteiro. E eu acho que é por isso que esse lance da sofrência e tal faz muito barulho. Então, é até uma coisa intuitiva, né? Quem não namora tá solteiro. Será? E aí, se você faz uma música sobre solteirice e outra sobre amor, você faz os dois lados se identificarem. E ele até contou que as principais referências dele na composição é justamente um ícone do romantismo, que é Roberto Carlos, junto com outros compositores de sertanejo, como Zezé de Camargo, o Elvis Elan, que fez Casal Raiz, famosa com Chão de Avião, Espaçosa Demais, e o Bruno Calimã, que fez Domingo de Manhã e Camaro Amarelo. Elvis também disse pra mim que a maior referência dele era Roberto Carlos. E essas são narrativas que são comuns no brega também, né? Essas mesmas narrativas de romantismo, de cachaça, as mesmas temáticas, né? Isso, as mesmas temáticas. Agora fazendo um paralelo entre o sertanejo, que recentemente, eu digo recentemente o quê? De menos de 10 anos pra cá, teve essa explosão do feminejo, né? Que são as mulheres ganhando protagonismo na cena. Bem menos de 10 anos, acho que 5 anos. É, no brega romântico, isso é comum desde pelo menos começo dos anos 2000, né? A presença feminina sempre foi muito forte. E como a gente tava falando que Elvis é um grande compositor de brega, ele teve que meio que se adaptar nisso também, né? Compor para mulheres cantarem. Sim. Ele escreve a partir da perspectiva feminina e emplacou muitos sucessos assim. Vê só o que ele comentou comigo sobre. Como eu componho pro brega aqui e as cantoras, na maioria, é feminina, eu acho que foi saindo normalmente. Composição para mulher
ter mais mulheres cantando o ritmo aqui em Recife, né? E você tanto que escuta que você vai. E assim, falar do sentimento da mulher, daquela parte sofrida, o povo gosta. Falar a voz dela, representar ela assim, que nesse momento de empoderamento feminino caiu bem, né? Aí eu acho que por isso que muitas fizeram sucesso. É o verdadeiro Chico Buarque do brega, né? Mas Elvis também fez muito sucesso com as versões de músicas internacionais, né? Isso. Como a gente tinha falado anteriormente, talvez a música que mais teve sucesso dele foi Só da Tu, da banda A Favorita, que é uma versão de I Got You da cantora americana Baby Rexha. Baby Rexha, Baby... Total. Essas canções, né, essas versões, esses covers, eles são muito comuns nessas cenas periféricas, né, principalmente no Norte e no Nordeste. A gente tava falando aqui há pouco do repertório das bandas, né, que se baseiam muito no que tá fazendo sucesso no local, e aí toca pro público. Termina que, principalmente as bandas menores, mas não só as bandas menores, fazem esse lance de fazer cover do que tá se tocando na rádio e também fazer versões de músicas internacionais. É uma cultura de rádio mesmo, Sim. né? Você vai pro show pra escutar não só o sucesso daquela banda, mas o que tá tocando no rádio, o que tá tocando no Sebrutius agora, né? Que faz tanto sucesso, que são aqueles caixinhas de som Sim. Bluetooth, né? E isso das versões de Elvis tem a ver com isso. Ele comentou isso a partir de uma perspectiva muito interessante. Se liga aí. Eu sempre comentei isso, que essas versões é tipo o povo da periferia que não tem condições de ir a um show desse internacional, escutar no show aquela música que ele gosta, até da melodia, mas não entende a letra, curte a música, mas só em rádio, TV, e fazendo a versão, ele tem a oportunidade de curtir aquela música no show e entendendo a letra, né? Escrevo uma letra em cima da melodia e boto no ritmo nosso. Então, a periferia tem acesso no show a curtir aquela música que eles tanto gostam de ouvir. É muito antes do Juntos e Shallow Now, né? Eu achei uma sacada muito boa dele falar como trazer pra realidade das pessoas, né? Que não falam inglês, como ele disse, que não falam espanhol. É uma forma de democratizar, né? Esse panteão, esse estatuto da música pop internacional, supostamente cosmopolita, né? De colocar um sotaque e um tempero local. Isso. Embora é bom destacar que versão da música nem sempre tem a ver com a tradução. Na verdade, quase nunca tem a ver com a tradução, né? É uma elaboração a partir da melodia que é realmente muito, muito engenhosa, muito criativa. Elvis fala sobre isso. Agora, as letras de Praga, pelo que você falou, elas estão pegando, inclusive, uma linha social mais marcada, né? Aquela coisa do rap mesmo e tal, que é característico do funk da Baixada Santista também. Sim, do funk da Baixada Santista e do Proibidão, né? O Praga, eu vejo ele como um grande intelectual, assim, da favela. Ele, inclusive, está prestes a lançar um livro que vai falar sobre a experiência dele na comunidade. E as músicas dele também vão por essa linha, tentando mostrar a violência que existe nas favelas e os confrontos entre polícia, traficantes e milicianos, do ponto de vista do favelado, do morador da favela. É massa que isso funciona também como uma disputa de narrativas, né? Mas não necessariamente como uma disputa também. A gente pode falar de produções de narrativas diferentes, né? Sobre a mesma situação. Exatamente. O Praga, inclusive, usa esse termo. Olha só. Cara, é comum você ligar a TV, no noticiário, você vê os desdobramentos da guerra entre polícia e traficante, e você vê um especialista em segurança pública, comandante da polícia militar, um porta-voz da polícia militar e um repórter. A narrativa do morador, a narrativa do próprio traficante, ela é totalmente ignorada nesse meio. Então acho que a gente dá voz a essa narrativa. A gente está oferecendo às pessoas o outro lado da moeda.
a narrativa que é esquecida, a narrativa que é desprezada, entende? Toda história existe 2 versões uma verdade, correto? Só que a verdade, ela é construída a partir de uma narrativa só, entendeu? Então a gente coloca que não é bem assim como fala no noticiário, não é, entendeu? E ninguém melhor do que a gente que conviveu, que viu de perto, que sabe como é que as coisas funcionam, para poder trazer à tona essa narrativa, que é completamente diferente da narrativa que é oferecida para as pessoas nas emissoras de TV, por exemplo. Entende? Então a gente procura trazer esse outro lado da mesma realidade, né? Que é uma coisa que incomoda, então é pertinente a gente falar, é pertinente a gente buscar resposta, levantar a discussão. Eu não me considero como um influenciador, eu me considero sim uma pessoa que tem condições de falar aquilo que é a realidade de muitos, que fica presa, né? Aquela voz embargada, e a gente vir trazer à tona a realidade de muitas pessoas. Eu acho que é esse que é o papel fundamental, por isso que eu gosto tanto desse tema. Falar sobre violência, porque a gente vê isso nos filmes, a gente vê isso nos livros, né? E que eu tenho como oferecer uma outra versão dos fatos. Bom, eu acho que a gente passeou aí por 3 cenas muito fortes aqui no Brasil que se espalham para além do que elas fazem, né? Elvis faz pro brega, mas isso reverbera no forró, faz no sertanejo, isso reverbera numa rocha e reverbera em todas as outras coisas. E falou de profissionais que são muito importantes para isso, né? Sim. Acontecer, que são os compositores das músicas. Profissionais muitas vezes invisibilizados, né? Isso. No caso do Henrique Castro, ele tá tomando a frente, tá se lançando na carreira de cantor. Acabou de gravar uma música com o Henrique Juliano, chamada Tá Sofrendo Porque Quer. Mas, no geral, o compositor só fica nos bastidores e acaba sendo desprezado, esquecido, ainda mais numa cultura de streaming em que os profissionais da música não são creditados, né? Não tem uma ficha técnica como se tinha num disco. Então, é importante sempre destacar a participação fundamental desses profissionais, desses criadores, desses artistas, nessa cadeia produtiva, né, da música, pra gente lembrar sempre que o processo da música, ele é coletivo também, ele passa por várias etapas. E ainda mais importante, você falou, né, da reverberação dessas cenas. Hoje, os compositores estão se unindo em escritórios, né? Você tem escritórios de composições que produzem centenas de músicas por mês e são referências para quando grandes cantores vão formar repertório. Então, assim, o papel do compositor, ele não só é muito relevante, como ele também está se complexificando, se tornando mais profissional mesmo, né? Estruturado, organizado. E o que eu acho massa de refletir a partir disso também, GG, é que quando a gente tá falando de uma profissionalização e de uma mudança mesmo de mercado entre os compositores, existe uma noção de que eles estão sendo absorvidos pelo mercado e que a parada está se tornando cada vez mais comercial e tal. Então é uma questão importante de ser discutida, mas eu acho que a gente não pode fazer isso sem deixar de lado o próprio processo criativo que os compositores têm, né? É uma forma de se inventar música que não é se é bom ou se é ruim, é diferente. É bom a gente falar sobre essas diferenças entre eles, né? E a gente tá falando de uma coisa que não é linear, né? A gente mostrou aqui de 3 formas de composição diferentes entre compositores que fazem trabalhos diferentes, apesar de todo o mercado interferindo no sistema, né, de composição. Existe o processo criativo, e é um processo único, o processo de criação de arte. Você nunca vai fazer uma coisa igual como eu faria e assim por diante. Então, é uma coisa que tem que ser abordada, né? Uma reflexão que fica a partir disso que a gente tratou aqui hoje. Maravilha. Sair desse aspecto meramente economicista do mercado, né? É, engraçado, qualquer matéria sobre compositores sertanejos sempre cita a indústria do sertanejo, assim. A indústria da composição, né? Parece que é uma coisa mecânica, né? Mas tem gente fazendo isso, é gente por trás dessas coisas, não é uma fábrica, né? Mesmo quando eles adotam esse processo mais industrial, assim, economicamente falando, né, de produção em massa e tal, ainda assim existe uma criatividade, você precisa organizar as ideias, filtrar coisas e, enfim, não é tão robotizado assim. Tem que perceber as demandas, né, do que as pessoas estão querendo discutir, o que está sendo pautado pela sociedade. Justamente. É isso então, né? É isso. Vamos, inclusive, formar o escritório de composição da gente. A gente pode... Sim, mas já existe. Ligue e contrate 081 9448 7763. Embrasado Music. Aí depois o celular começa a tocar aí por causa de
da galera do DDD 11 ligando. Sim, por isso que eu acabei de inventar esse número. É isso, vamos embora jantar. Vamos embora jantar. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Segue a gente aí nas redes sociais, hein? @baileembrasado em todas elas. No Twitter, no Instagram, no Facebook. Apesar de que a gente não usa Facebook, mas segue lá também. No Facebook. Gostasse. Gostasse. No Twitter. No Instagram. E segue nas plataformas de streaming aí, ó. No YouTube, no Spotify, no Cashbox. Segue lá, dá 5 estrelas na Apple. É isso aí. Vamos nessa. Vamos nessa. Tchau, tchau, galera. Tchau. Até a próxima.